Toda vez que eu lavo o rosto, a água volta pelo ralo e algo se move por baixo. Eu não consigo mais fechar os olhos. Meu nome não importa. Não porque eu esteja me escondendo, mas porque, antes de tudo isso, eu era só mais um. Eu morava sozinho num apartamento pequeno, no terceiro andar de um prédio antigo, daqueles que rangem à noite, mesmo quando ninguém anda. Nada de especial. Trabalhava o dia inteiro, voltava cansado, sujo de cidade, cabeça cheia. O único lugar onde eu conseguia sentir algum tipo de silêncio era o banheiro. Ali, tudo parecia desligar. Eu ficava alguns segundos olhando meu reflexo, respirando fundo, sentindo a água fria bater no rosto. Era um hábito. Às vezes 5, 6 vezes por dia. Ansiedade, calor, cansaço. A pia era velha, com manchas que nunca saíam por completo. O metal do ralo estava opaco, gasto pelo tempo. Mas funcionava. Quando eu ligava a torneira, a água descia em espiral, fazendo aquele som oco de sucção. Um ruído tão comum que o cérebro nem registra mais. Nada parecia errado. Nada chamava a atenção. Nada, até aquele dia. A primeira vez, eu pensei que fosse só ar preso no cano. A água girou, desceu, e então subiu um pouco. Foi rápido. 1 segundo, talvez menos. Eu ri, achando que o prédio era velho demais. Mas naquele exato momento, eu senti algo. Um toque leve. Não era dor. Não era pressão. Era como se algo tivesse roçado na parte de baixo da minha mão. Retirei o braço na hora. Fiquei olhando para a pia, com a água já descendo normalmente. Convenci a mim mesmo de que tinha sido só impressão. 2 dias depois, o ralo começou a mudar. Por dentro, o metal estava escurecendo, como se estivesse enferrujando rápido demais. Passei o dedo. Ele voltou quente e áspero, como se tivesse sido raspado por dentro. Na manhã seguinte, quando me abaixei para olhar melhor, vi algo que não estava lá antes. Riscos circulares ao redor do ralo. Não eram arranhões aleatórios. Eram marcas repetidas. Como se algo tivesse girado por dentro, procurando saída. Fiquei em silêncio por alguns segundos. A água ainda descia, mas o som parecia mais lento. E pela primeira vez, senti que o banheiro não estava tão vazio quanto parecia. Depois das marcas no ralo, eu tentei ignorar. Disse a mim mesmo que era sujeira antiga, que o prédio era velho, que eu estava cansado demais. Mas algo mudou. Toda vez que eu ligava a torneira, a água demorava mais para descer. Eu ficava parado, observando. O redemoinho parecia mais lento, pesado. Às vezes, a água subia por alguns segundos, como se estivesse sendo empurrada de baixo. E quando finalmente descia, deixava no ar um cheiro metálico, parecido com ferrugem misturada com sangue. Comecei a evitar usar a pia. Mas o banheiro é um lugar do qual você não foge. Na primeira noite, ouvi um barulho diferente. Não vinha do ralo. Vinha de dentro da parede. Um som abafado, como algo se arrastando lentamente por um espaço estreito e molhado. Parava. Voltava. Sempre no mesmo horário. Eu desligava a luz e ficava parado na cama, ouvindo. O som parecia se mover, como se estivesse seguindo os canos. Na terceira noite, acordei com a sensação de que alguém estava no quarto. Não havia ninguém, mas, no banheiro, o espelho estava embaçado. Não tinha vapor, não tinha água quente. Mesmo assim, o vidro estava coberto por uma névoa fina. Passei a mão, limpando um círculo. Por um segundo, vi algo se mover por trás de mim. Quando virei, o banheiro estava vazio. Eu não conseguia mais confiar nos reflexos. Na semana seguinte, os sons ficaram mais frequentes. Durante o dia, de madrugada, às vezes, logo depois que eu usava a pia. O arrasto vinha do teto, depois da parede,
depois do chão. Como se algo estivesse testando caminhos. Uma noite, liguei a torneira e deixei a água correr por alguns minutos. O cheiro voltou. Forte. Quase doce. Inclinei-me para observar o ralo. Foi quando vi no reflexo da água uma sombra se contorcendo. Não era uma forma definida. Era só movimento. Quando levantei a cabeça, não havia nada. Mas o ralo estava mais aberto do que antes. Como se algo tivesse forçado passagem. E, naquele momento, eu soube. Não estava mais preso só no encanamento. Depois de ver o ralo mais aberto, eu não consegui mais dormir. Cada barulho do prédio parecia um aviso. O som dentro das paredes não parou. Agora ele respondia quando eu me movia pelo apartamento. Se eu ia até o banheiro, o arrasto começava. Se eu voltava pro quarto, ele diminuía. Como se estivesse me acompanhando. Eu precisava provar que não estava enlouquecendo. Então decidi filmar. Coloquei o celular apoiado na prateleira, com a câmera apontada direto para a pia. Tranquei a porta. Fiquei de costas por alguns segundos, respirando. Quando liguei a torneira, o som da água encheu o banheiro. O redemoinho se formou. A água começou a descer. E então, como antes, subiu. Mas dessa vez, não parou. O nível continuou subindo até cobrir metade da cuba. Então, de repente, parou. Não estava descendo. Não estava subindo. Como se algo estivesse segurando por baixo. Eu senti o ar ficar pesado. Na superfície da água, surgiu um contorno irregular. Não era uma forma definida. Parecia uma pressão invisível, empurrando de dentro. As bordas tremiam, como se aquilo estivesse tentando atravessar. Não era redondo. Não era sólido. Era algo que mudava o próprio formato enquanto se movia. Eu não consegui respirar. O celular começou a tremer levemente, vibrando sobre a prateleira. Então a imagem travou. A tela ficou congelada por alguns segundos. Quando voltou, a pia estava vazia. A água havia sumido. O ralo parecia normal. Mas o banheiro estava em silêncio absoluto. Peguei o celular com as mãos trêmulas. A tela ainda funcionava, mas havia manchas de umidade por dentro, como se tivesse sido mergulhado. E naquele momento, eu entendi. O que quer que estivesse ali, não precisava mais da água para se mover. Depois daquela noite, eu não consegui mais fingir que aquilo tinha sido só um defeito no encanamento. A casa mudou. O silêncio ficou pesado, como se o ar estivesse esperando algo acontecer. Eu passei a dormir com a luz acesa. Evitei o banheiro. Evitei a pia. Evitei até ouvir o som de água. Mas não importava o quanto eu tentasse fugir. Porque o que estava ali não ficou. Ele aprendeu. Começou fora de casa. No trabalho, lavei as mãos. A água demorou a descer. Subiu. 1 segundo. As pessoas ao meu redor não perceberam. Mas eu percebi. No shopping, o ralo do banheiro vibrou quando me aproximei. No dia seguinte, foi o chuveiro de um amigo. Depois, um bueiro na rua, borbulhando quando passei. Não importa o lugar. Sempre que chego perto de água corrente, ela reage. Como se algo, do outro lado, soubesse onde eu estou. E estivesse se aproximando. Se você ouviu isso até o fim, é porque ainda está a salvo. Mas nem todo mundo percebe quando algo começa a se mover por baixo. Então deixa um like. Isso ajuda esse tipo de relato a continuar existindo. E se inscreve no canal, porque as próximas histórias podem acontecer mais perto de você do que imagina. Agora, da próxima vez que abrir uma torneira, preste atenção. Às vezes, a água não volta sozinha.